Você já pensou em largar tudo e vir morar aqui em Portugal? Então fica aqui com a gente que esse vídeo é pra você. Porque nem tudo é sonho que vendem aqui na internet. Então hoje a gente vai te mostrar 5 motivos reais que fazem muita gente desistir de viver aqui. Mas calma, também vamos mostrar o lado bom, porque tem lado bom. A verdade nunca é uma só, né? A gente trabalha aqui em Portugal como advogado, a gente tem um escritório de advocacia aqui em Cascais, trabalhamos com imigração, então a gente sabe exatamente o que pode dar muito certo e o que pode dar muito errado. Então vamos lá, número 1. A questão do arrendamento. Se você não estiver preparado financeiramente para o arrendamento, que é o nosso aluguel, né? Pode dar muito errado. Esse é o maior choque hoje nos preços aqui em Portugal. Então, é o que a gente fala do custo de vida alto. Apesar de que a gente encontra em outros setores da economia alguma acessibilidade maior, quando a gente pensa em termos de, por exemplo, eletrodomésticos, custo de vida em supermercado, que já foi melhor. Já hoje foi em dia melhor. tá alto, mas ainda não é dos mais altos na Europa, mas a habitação em Portugal é um problema. Então, se prepare, porque estamos falando de pouca oferta, muita procura, exigência de fiador, caução e contrato de todas as formas, inclusive com cláusulas que são ilegais. E por isso é bom ter o acompanhamento de um advogado, até nessa questão do contrato de arrendamento, tá? Porque... Contrato de aluguel que normalmente traz muita dor de cabeça. Quando você deixa o imóvel, você tem que receber sua caução de volta. E muitas vezes, a maior parte das vezes, você tem problemas nesse recebimento. Ou então aqueles contratos que os proprietários não querem declarar nas finanças, e isso te gera um problema até na hora da AIMA, que é a agência de imigração aqui, que não aceita hoje contrato que não esteja registrado nas finanças como prova de residência. Então, assim, uma série de questões que faz muita diferença se você tem um acompanhamento durante esse percurso. As pessoas acabam dando seu jeitinho, alugando um quarto às vezes, né? Famílias dividindo apartamento porque não conseguem pagar. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente está em junho de 2026. O salário mínimo em Portugal são 920 euros. Na região de Lisboa e arredores, você encontra um quarto por esse valor. Entre 800 e 900 euros, um quarto. Não é um apartamento de um quarto, é um quarto. Então, assim, começa a ter um problema na habitação real, o que faz, às vezes, muita gente voltar para o Brasil, querer voltar para casa, né? É, de fato, um problema. Mas tem um lado positivo na habitação. Fora dos grandes centros, Lisboa e Porto, ainda é possível você encontrar e conseguir negociar melhor esses contratos de arrendamento. Claro que você não vai ter a facilidade de encontrar um bom trabalho, né? A não ser que você trabalhe remoto, está mais distante dos grandes centros, mas vamos lembrar uma coisa, Portugal é um país muito pequeno, e sendo muito pequeno, nem sempre a gente tem dificuldade de locomoção. Tem uma grande rede ferroviária, tudo de carro é muito rápido, então compensa dar uma pesquisada. Então vamos falar dos salários baixos. Portugal tem um dos salários médios mais baixos da Europa Ocidental. Então muita gente acha assim, eu vou para a Europa, vou ganhar em euro, vou ficar rica, viver bem. Mas olha, faça as contas, como a gente estava falando do arrendamento, que é um problema. Ganhar em euro não quer dizer que você vai chegar aqui e ficar rico. Então vai sobrar pouco ou quase nada, né? Se você conseguir fechar essa conta, já tá no lucro. A gente está falando de salário mínimo, é o mínimo 920 euros. Existe uma média, que a gente pode dizer que a média salarial em Portugal seja em torno de 1.300 a 1.400 euros, tá? Então, duas pessoas, né, um casal ganhando em torno disso, consegue fechar a conta, mas não vai sobrar. Não vai sobrar, vai ficar difícil, a vida no início é assim mesmo, tá? Mas e a questão do financiamento, então? Porque assim, apesar desse salário baixo, aqui tem uma facilidade no financiamento, não tem? Aqueles programas para jovens? Tem. A gente tem muito, aqui em Portugal tem muita facilidade para financiamento, para crédito, mas isso depende que você esteja legalizado. Então, não adianta vir na aventura, porque se estiver ilegal isso não vai acontecer. E você precisa também demonstrar que você tem uma regularidade de rendimentos. Então, você tem que ter uma regularidade de rendimentos mensal
para que possa o banco conceder algum tipo de empréstimo. Lembrando que aqui os juros são baixos, já foram menores, mas ainda são baixos, e você pode até financiar imóvel até 75 anos. Então os jovens têm um crédito até 35 anos que ainda está em vigor, é o crédito jovem para habitação. Mas que está aí com uma previsão também, né, de que seja encerrado, mas que hoje possibilita financiamento de até 100% de imóvel com uma garantia do Estado. Então, assim, várias coisas que são boas e que você pode pensar também, né, que Portugal pode ser só o início de uma aventura que você não sabe. A Europa é grande, né? Uma vez aqui, você tem a Europa toda para explorar depois, mas sempre regular, sempre. O terceiro ponto que eu vou dizer aqui, que é uma coisa que você tem que saber antes de vir morar aqui, vamos falar de um problema aqui que a gente achava que era só no Brasil. Burocracia e demora nos processos. Você tá aí no Brasil pensando que você tem democracia? Não tem burocracia? Não, gente. Não tem não, tá? Mas processos de residência demorados, atendimento difícil em órgãos públicos, principalmente com falta de padronização nos atendimentos e na interpretação da legislação. Então, isso é uma reclamação de todos os advogados que trabalham, né, com órgãos públicos aqui. A gente tem conhecimento, não é só meu, não é uma reclamação só minha. A famosa lei do atendente. O atendente fala que quer aquele papel, não está na lei, mas você tem que entregar, porque senão ele não libera seu processo, e é assim que funciona, senão você vai ficar ali discutindo anos a fio e não vai resolver seu problema. Então, mais fácil, às vezes, cumprir um absurdo do que ficar discutindo lá exigências que não fazem sentido algum. Falta de resposta, e-mail que você manda que ninguém te responde, às vezes tem que ligar para dizer, mandei um e-mail, me responde, né? Então, assim, falta de retorno, você não consegue ter um acompanhamento desses processos de uma forma intuitiva, fácil, é tudo difícil. Então, assim, a forma mesmo das plataformas de responderem aos nossos requerimentos, mesmo para nós advogados, é bem complicado. Mas tem um lado positivo. Com orientação correta, as coisas costumam dar certo. Dá certo. A gente tem um histórico aqui no escritório de processos que começam com as pessoas fazendo por conta própria, que nada impede, mas que muitas vezes acabam dando mais trabalho porque tem que contratar um advogado, porque dá problema para desfazer aquele problema. Então, muitas vezes é melhor você já ter uma assessoria jurídica antes de começar qualquer assunto envolvendo a administração pública, para que você possa ter sucesso lá no final. Agora eu vou falar de um ponto que esse me pega. E me pega sempre no inverno, não é? Que eu fico reclamando o inverno inteiro, que é a solidão e adaptação cultural. Esse, pra mim, é aquele ponto... Para quem, especialmente como nós, viemos do Brasil, Rio de Janeiro, então trópicos, calorzão... Há um frio, sim, que a gente não está acostumado, a não ser... bom tempo, né, nesse frio, né? O inverno, apesar de não ser tão rigoroso, né, de temperaturas tão baixas, negativas, mas no inverno ronda lá os 10, 11, 12 graus, que para nós cariocas é muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, só essa semana a gente está no hoje é dia 9 de junho, véspera do Dia de Portugal, que é feriado amanhã. E só essa semana a gente conseguiu definitivamente tirar os casacos do armário. Pera lá, quando a gente diz tirar os casacos pesados. Porque aqui a gente não está no Algarve, a gente está em Cascais. E apesar de ser praia, tem aquele vento constante que requer um casaquinho. Sempre um casaquinho. Né? Então, para sair, você sabe que no fim do dia vai precisar daquele casaquinho. Um corta-vento, uma coisa levinha, mas vai ter que andar agarrado naquilo. Mas tem a questão da distância da família. Não é fácil ficar longe da família, não participar, né, das festas, das comemorações. Eu acho que isso as datas comemorativas, Natal, né? Páscoa, que são momentos em que você vivencia tudo isso em família, é muito difícil, tá longe. Eu não posso falar tanto, porque eu, graças a Deus, com exceção do meu filho mais velho que está no Brasil, toda a minha família tá aqui, então eu não sinto isso que a Tice está falando. Mas vivencio isso com outros imigrantes que estão aqui, e o que acaba acontecendo é a família vira os amigos. Vira os amigos. E aí tem também a dificuldade de fazer amigos.
Então, porque você também fica ali naquele meio ali e você não sai dali. São os seus amigos, né? Que vira família. Então, você também acaba não fazendo muitos amigos e é difícil também. Eu percebo uma resistência. A gente mora em Cascais, então a gente tem aqui uma comunidade grande de brasileiros que facilita um pouco essa integração. Mas existem locais onde muitos brasileiros acabam optando por morar que não tem. São muitos portugueses, né? Que estão ali e não é fácil essa adaptação. Não vou nem dizer que seja uma rejeição, nada disso, mas a forma do europeu e o português se inclui nisso, de convivência é diferente da nossa. A gente mal conhece, né? Na praia, trocou o telefone, já virou melhor amigo, já tá marcando balada à noite, vamos tomar um chopp ali, não sei o quê. Deu um mês, a pessoa já tá, nem isso, já deu 15 dias, a pessoa já tá na tua casa. No Brasil é assim. Aqui não. Que você fica num processo de tomar não sei quantos cafés com a pessoa pra ganhar a confiança dela. Primeiro que ele te chama pra tomar café, né? Até em date. Date é com café. Date é com café. Pra depois de muito tempo, eu tô falando muito tempo, meses, você começar a receber convite pra sair na companhia daquela pessoa pra eventos. E na casa, assim, quando você é convidado pra casa de um europeu, cara, você virou amigo. Você virou amigo. Aí pode confiar. E tem sim um choque cultural, né? Mesmo a gente falando a mesma língua, eu costumo dizer que isso é traiçoeiro, porque a gente acha que entende, mas a gente não entende. Por exemplo, aquela brincadeirinha, o senso de humor, não, aquele humor ácido que a gente tem. O irônico, meio, deboche, né? Que ninguém leva a mal, aqueles nem entendem. Não. E se entenderem, vão levar muito a mal. Então, assim, tem que ter um cuidado com isso. Né? E aí vem aquela sensação de isolamento que é normal para todo imigrante. Prazo de adaptação que eu considero como imigrante são 2 anos para você conseguir se integrar de alguma forma numa comunidade, tá? Agora, qual o lado positivo? A comunidade brasileira em Portugal, gente. Isso aqui a gente sabe que tem uma comunidade brasileira hoje de norte a sul do país. Tá? Tem brasileiro onde você quer que vá. Aqui em Cascais especialmente, a gente tem tanto brasileiro e de outras nacionalidades que é muito difícil a gente escutar um português original, né, de Portugal, aqui em Cascais, porque são tantos brasileiros. Aqui em Cascais, então, o comércio está muito voltado para o Brasil, pro brasileiro, né? Sim. Já tem o pão de queijo, onde vende o açaí, onde tem coxinha, o pastel de feira. Restaurante, tem eventos. Vários eventos. Esse final de semana agora teve o Bossa Market aqui em Cascais, que é um evento só de brasileiros, com marcas brasileiras, empreendedores brasileiros, cantores brasileiros que vêm se apresentar. Então, esse final de semana teve Vitor Clay, Silvinho Blau Blau, pra década de 80. Então, assim, é bom por esse lado. Para nós, uma comunidade forte. Expectativas irrealistas, né? Então, assim, você pensar, Portugal, Europa, ficou rico, foi morar na Europa, foi morar em Portugal. A minha família é muito... Se você vem naquela... Não vem porque não vai dar certo. Então, assim, qual é o lado bom? Se você vem com planejamento, com expectativas controladas, né? Informação, estratégia, tudo isso te dá uma vida estável e segura. Aliás, o processo de validação do diploma já teve a ideia, começou ali aquela sementinha. Ele é demorado. Então assim, já dá entrada no reconhecimento de grau aqui, então, porque é um processo muito demorado, então você já chega meio que ali já com o seu diplominha já reconhecido. Esse é um dos caminhos, assim, que você puder antecipar, e isso faz parte do planejamento, né? Que planejar não é a gente fazer um planejamento hoje para daqui a 30 dias. Normalmente a gente fala, olha, é um planejamento que leva anos, né? Vamos mudar, então começa a se pensar nisso. Eu sempre falo, a minha experiência, eu mesmo sendo cidadã portuguesa, minha família toda portuguesa, com família aqui, o meu planejamento de mudança foram 4 anos, então não foi pouco tempo. Então, se você quer ter isso, você precisa pensar em todos esses pontos. Então, para fechar, assim, Portugal não é perfeito, não é a perfeição que vem por aí, mas também não é o vilão que se pinta, né? Assim, hoje tem uma política migratória mais fechada, mas que não quer dizer que não está recebendo.
você pode vir, só que não vai vir com aquelas facilidades todas. Existe um longo caminho a ser percorrido, mas com visto, orientação, informação, isso tudo é possível. Então, a diferença entre dar certo ou errado, muitas vezes está só na forma como você vai preparar essa sua mudança. Então, vem com consciência, não é só com expectativa, vem com responsabilidade. Faça seus planos, trace uma estratégia, tá? Tudo feito com calma pode dar muito certo. Então agora eu quero saber, você ainda quer morar em Portugal depois de assistir esse vídeo? Conta aqui nos comentários pra gente. Beijo, até a próxima. Gente.